Podfly, eu sou Raquel Almeida. E hoje eu estou com minhas amigas aqui, a Keila, que já virou sócia aqui, né, amiga? Só precisa acertar os detalhes. E aí, através da vida dela, veio a pastora Marcela, até que enfim! Gente, bate palma aí porque ela veio. Seja bem-vinda, pastora. Ela que é mãe... Não, primeira esposa, né? Mãe de 3, né? Mãe de 3. Eu vou deixar, se apresente um pouco, pastora. Fala aí. Amém. Então, eu sou esposa do pastor João. Nós vamos fazer 22 anos de casados. Sou mãe de 3, da Thaisa, da Paula e do Samuel. E sou pastora local. Minha pastora, gente. E eu estou muito honrada de estar aqui com vocês, com essas mulheres de Deus maravilhosas, para falar também sobre um tema maravilhoso. Isso mesmo. Hoje nós vamos continuar falando sobre as grandes mulheres da Reforma, que nós lemos este livro aqui, né, que é a base que tiramos. Então, nós vamos continuar falando, e hoje nós vamos falar de uma mulher muito especial, a primeira dama da Reforma. Sim. Quem é a primeira dama da Reforma? Catarina Vambora, a esposa de Lutero. Esposa de Lutero. Muito se fala de Lutero, quando a gente fala de Reforma, a gente só pensa nos grandes nomes, né? E entre eles o maior, que é o Lutero. E hoje nós vamos falar da esposa dele. Isso, que é um exemplo, né, pastora? É um exemplo. Gente, eu fiquei tão impactada com a história dela, muito, porque como vocês comentaram agora, a gente fala, quando fala em reforma, a reforma protestante, a gente na hora pensa em Lutero. E nós estávamos conversando antes justamente sobre isso, que nós vamos fazer agora o aniversário da reforma, dia 31 de outubro. E então, quando a gente fala de reforma protestante, a gente na hora pensa de Lutero. Sim. Mas nunca se fala sobre a esposa dele. Pois é. E estudando sobre ela, eu fiquei tão impactada. Porque na hora veio ao meu coração a mulher de Provérbios 31. É verdade. A mulher sábia. Eu também veio meu coração, né? Nossa, a mulher acordava 4 horas da manhã, gente, administrava, dava conta de tudo, assim, e a gente pensa que a gente não consegue hoje, né? Se formos trazer, quer dizer, a gente lendo lá a Mulher de Provérbios, a gente já pensa, então, a gente já pensa, então a gente podemos nos inspirarmos nela e em outras mulheres também da Bíblia, né? Também. E parece que fica um pouco distante, né? Que às vezes quando você lê a Bíblia, mas a mulher de Provérbios, né? Será que existe essa mulher? A gente, inclusive, tem alguns temas e debates falando sobre isso. Será que a gente dá conta de ser a mulher de Provérbios? Dá conta, gente. Se mulheres reais, como tendo em vista a mulher de Lutero, entre outras também exemplos da Bíblia, são mulheres muito fortes, né? A gente tem uma frase no mundo que fala: por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas nós acreditamos que nós estamos atrás, né? Estamos ali do lado. E ainda que estivéssemos atrás, estamos ali como base, né? Nós, eu me incluo porque, né? Eu tenho que me incluir, né, gente? Ela foi um exemplo, realmente, a gente lendo a história dela, uma mulher que nasceu lá em, deixa eu ver aqui, 1499, gente, ó. Século XVI, lá do século XVI, né? XVI. Na Alemanha, ela foi uma mulher muito forte, né? Ela... Ai, tinha uma personalidade forte, hein? Tinha. Nossa, aí... Tinha. Aí traz pra minha vida aqui, e aí eu falei, Deus, como o Senhor trata, né? Mas, tipo assim, mesmo a gente tendo, né, uma personalidade forte... Se nós nos deixarmos ser moldadas, né, pelo Espírito Santo e entendermos o nosso papel como mulher, porque eu acredito muito que essas mulheres, elas sabiam exercer o papel delas com gozo, com alegria no coração. Sim. E hoje, assim, por causa da modernidade e tudo, né, a gente esquece um pouco do nosso lugar. E se a gente for ver, elas tinham muito mais
coisas para segurar, né? Mas eram muito mais responsabilidades do que talvez as nossas. Nós temos facilidades hoje em dia. Sim. E essas mulheres não. Temos dishwasher. Antigamente pois é. não tinha. Tinha Temos que cavar máquina buraco de pra lavar roupa, secar. Pois é. E olha que às vezes a gente reclama, né? E reclama, a gente Muitas reclama. vezes a gente reclama. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Porque hoje, com o crescimento das redes sociais, né, da exposição, então, às vezes a gente olha alguma mulher e fala assim, nossa, aquela mulher que está nas plataformas, essa sim é a mulher usada por Deus. Esse é o padrão da mulher usada por Deus. Então, o que me impactou foi isso, porque era uma mulher que estava escondida. Verdade. E às vezes a gente põe no nosso coração que para a gente ser usada por Deus, nós precisamos estar nas plataformas, nós precisamos estar com o microfone na mão, nós precisamos de alguma forma aparecer. Mas essa mulher, ela impactou a casa dela mesmo estando escondida. Pois é. E olha que quase não se fala dela, da história e nem do nome dela, mas escondida, cuidando de casa, cuidando dos filhos, mas foi uma mulher muito importante. Assim como Lutero foi importante, ela também teve uma grande importância. E olha só, apesar de nós não falarmos tanto das mulheres da Reforma, elas não sumiram da história. Elas estão aí, inclusive estamos hoje aqui falando delas, né? Depois de quantos anos? Então, para você ver que elas tiveram essa tal importância de que a história delas e o que elas fizeram não foi apagado. Então, existem registros da história dessas mulheres e livros também falando sobre ela e, sobretudo, sobre a Catarina. Catarina nasceu numa família que não era rica, né? Não era uma família rica. Ela perde a mãe, né? Aos 3 anos de idade. Aos 3 aninhos. Pois é. E aí o pai a coloca num convento, porque isso era natural de que as filhas, quando a família não tinha muita condição, eram colocadas em conventos, porque ali elas seriam educadas, teriam, né, a condição de serem educadas e também supridas nas suas necessidades, que a mulher, para aquele tempo, gastava demais, né? Era muito gasto. Os homens não, os homens eram mais bem recebidos do que as mulheres. Então, elas eram colocadas em conventos, e assim foi feito com a Catarina. E aí, o que acontece mais com ela? Nesse convento, nesse período de convento. E nossa, esse tempo aí ela viveu ali aquele, né, período e tal e tudo, mas com a notícia da Reforma, ela teve sede, né, de saber um pouco mais, de conhecer um pouco mais. E é engraçado também o casamento deles, como aconteceu, porque eles também não se casaram por amor, né, porque hoje a gente fala, porque eu não amo, né, e tal, aquela coisa toda. Mas, voltando mais um pouquinho, do convento. Vai lá e volta. Não, mas é que ela falou das mulheres na plataforma, vivendo em plataforma, a gente tem essa ideia, e é a comparação, né, que nós, especialmente nós mulheres, né, nos comparamos muito, a competição, e é isso que eu gosto, e foi por isso que nasceu também o Podfly, porque para dizer, nós podemos voar juntas como mulher, entendendo e uma ajudando a outra, porque eu olho para Keila, vejo um potencial nela e que eu não tenho, né, um dom de Deus, olho para a pastora, eu vejo um dom, e às vezes a gente nos afastamos, né, da outra, e ao invés de ajuntarmos e falar assim, eu posso aprender com você, nós podemos caminhar juntas, né? Mas vamos voltar para Catarina. Eu vou falar um pouquinho da história, mas é assim, essas mulheres, elas, de certa forma, elas eram unidas, né? A sororidade que fala hoje em dia existia lá. Hoje eu não vejo tanta sororidade, nem mesmo no nosso meio. E na realidade, a Catarina, ela foi, tipo, hoje nós poderíamos dizer que ela foi mentora, vamos dizer, de uma das Anas, que nós temos o vídeo dela também falando sobre uma das Anas, e ali ela acompanhava ela também. Então, tipo assim, víamos que, tipo, havia aquela mentoria que hoje eu acho assim que é essencial nós termos, né? Na verdade, o que acontece? A Catarina tá lá no convento,
né? E ela já tem 16 anos, quando surgem as 95 teses de Lutero. Então, tá acontecendo tudo fora do convento e elas estavam lá dentro sem muita notícia. Mas uma freira chamada Margarete, se eu não me engano, ela tem acesso a aos escritos de Lutero e ela secretamente ali, escondida das outras freiras, ela leva isso para dentro do convênio e apresenta a mais 8 amigas próximas, entre elas a Catarina Vumbora. E daí ela estava ali entre uns afazeres e outros, aqueles escritos, né, ali se rodando na mão delas, e elas ficaram totalmente alucinadas com a liberdade que elas poderiam ter em Cristo. Que elas poderiam servir a Cristo, mas que elas poderiam também se casar, sem ser sacrificial e sem ter todos aquele peso que a Igreja Católica trazia naquela época, né? Que um dos escritos que ela leu, né, afirmando que a justificação é por graça e fé. Isso. Não mais sendo necessárias obras, né? Os sacrifícios ali para alcançar, que tava muito essa demanda, né? A reforma nesse sentido foi por causa disso, porque eles estavam cobrando indulgências, aquela coisa. Lutero estava revoltado, né? Vocês sabem, Lutero estava revoltadão, porque vinha lá, eles querendo tirar dinheiro, vendendo as indulgências ali. E Lutero falando, não. E aí foi quando ele prega aquilo nas portas, que aí é a famosa, né? As solas e tal, e prega as 3. E lá, e prega as teses dele. Eu tô falando certo, pastora? Que o meu jeito de falar é meio doidão. E aí, então, tudo isso está acontecendo fora, e depois um amigo de Lutero, já com a parte de impressão, ele consegue imprimir todos aqueles estudos, e aquilo vai se disseminar para o povo, que é quando chega, então, no convento, porque isso não chegava ainda para eles, não estava chegando ainda, não era o momento. Então, chega secretamente ali, e as meninas ali, 16 anos, ali na época, ela estava com 16 anos, elas têm esses escritos nas mãos e elas resolvem, então, escrever cartas para os pais para que as tirassem do convento. E isso acontece, gente? A família tira elas do convento? Não, porque a família não, né? A família porque não na tira. realidade é uma desonra, né? Porque, tipo, se elas saem do convento, as famílias não aceitariam, de uma certa forma, que foi o que aconteceu. As famílias não aceitaram de volta, porque não ia casar, aquela coisa toda, né? Naquela época, né? Mas Catarina Vumbora era... Vambora, dá um jeito. Persistente, passa mais um tempo. É engraçado porque eu lendo uma biografia ou outra, eu tive a impressão de que ela saía do convento com 16 anos, mas na verdade ela saiu com 18. Então ela escreve uma carta para Lutero, né? Ela consegue escrever uma carta para Lutero. Lutero chega essa carta até ele e ele falou: bom, a gente precisa ajudar. Não estava tão distante do convento. Ele não poderia ir porque ele estava sendo perseguido. Então ele pede a um amigo, e esse amigo, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele entregava alimentos no convento. Isso. É um comerciante, comerciante. Tem o nome dele aqui, mas é o Leonardo, né? Leonardo? Vamos falar o meio aí, o nome do meio, né? Porque esses nomes gente, da Suíça... sobrenomes, não, alemão, vou te falar, sei lá, é difícil de falar. Então, era um comerciante, e ainda comerciante de peixe. Porque estava ali na Semana Santa, né? E aí, as 12 freiras resolveram. Imagina o cheiro, hein, amiga? Imagina o cheiro. Eu também pensei na mesma coisa. Porque, ó, eu acho que não podia tomar banho todos os dias por causa do frio, né? E aí, elas conseguiram entrar ali. Num barril... barril, não era? Barril de peixe. Tamanha vontade de fugir. De fugir. Mas olha só, gente, Lutero tem a revelação das escrituras, né? Porque até então, eram as indulgências, era o preço que a pessoa tinha que pagar, eram as obras. Então, ele tem essa revelação das escrituras. E ele tendo essa revelação, escrevendo essas teses, isso correu por toda aquela região. E eu estava pensando sobre isso. Quantas pessoas o coração queima por revelações e essas pessoas retêm. Verdade. Sendo que isso pode alcançar outras vidas. Então, essas freiras, elas foram alcançadas porque Lutero resolveu escrever. Resolveu
aparecer Sim. com essas teses e com essas revelações que ele teve. Que ele entendeu que a salvação agora não era mais por obras, como era pregado, mas pela graça. Ele entendeu que a Escritura é suficiente. Amém, glória a Deus. Hoje, quando a gente divulga lá o dia da Reforma Protestante, a gente coloca lá somente as Escrituras, só as Escrituras somente. As solas, Porque ele né? teve essa revelação. Então, a gente até quer falar para você, às vezes você está tendo aí revelações profundas do céu. Coloca isso em prática, deixe isso aparecer, porque você vai tocar outras vidas. Sim. E aí volta daquilo que a senhora falou, pelo fato de que às vezes as pessoas pensam que é estando em uma plataforma. E às vezes é escrevendo, né? Às vezes é com o seu dom, porque tem tanta gente que tem tem um dom para escrever. Você tem um dom para escrever, né, amiga? Você ela escreve bem. Pelo menos dos dons, porque ela é cheia de dons. É verdade. Então, isso faz nos pensar, porque aquilo, olhamos para a outra e querendo o dom da outra. Mas eu preciso olhar para mim, qual é o meu dom? O que o Senhor me deu? O que o Senhor me confiou? O que eu posso fazer? Como que eu posso servir? Então, eu tenho que servir com o que eu tenho, né? E não ficar olhando, poxa, aquela que tá lá na plataforma, ou que tá no YouTube. É o que você tem. Que tá em evidência. Né? E a ousadia... O Senhor não fica olhando quem tá em evidência, né? Ele não fica olhando, não, gente. Ele tá olhando o que você tem para ele, o seu melhor. Qual que é o seu melhor? E elas foram ousadas e corajosas, né? Depois de ter passado por isso, ficar escondida dentro de um barril de peixe. Elas chegam, né, nesse lugar e Lutero começa ali, então, a ajudar essas moças, né? 3 voltaram para a família. Isso que eu ia falar. As outras ficaram por ali e aí foram se arranjando em casamentos e tal. E o que aconteceu com a Vambora? O que aconteceu com a Catarina? Será que ela, nesse momento que ela casa com Lutero? Não. Ela foi persistente, né? Ela foi persistente. Isso aí vale a pena ter uma personalidade forte, ó. Pois é. Mas ó, olha que interessante. Ela não se apaixona por Lutero, né? Ela tem uma paixão. E aí esse casamento não dá certo porque a família do rapaz não queria que ela casasse por ela ter sido saído, né, da Igreja Católica, que era uma desonra. Então ela deixou de ser freira. Então aquilo não era visto com bons olhos, né? Ainda mais aquele tempo de perseguição às pessoas que eram protestantes, enfim. Ela então não se casa com esse rapaz, passa um tempo ali, né? Tentam arranjar um outro para ela que ela não aceita. Não, inclusive Lutero ajudou. Incentivou. Foi ele que estava ali tentando fazer a ponte da UMET, gente. Segurando a vela, né? Não deu certo. Aí ela falou assim que não. E aí ela fala o quê? Que ela só se casaria com Lutero ou com alguém parecido. Gente, vocês não acham que ela já estava de olho nele? Eu acho. Na realidade, era um amigo de Lutero, né? Que ela tava de... ela falava, eu só caso, que eu esqueci o nome dele agora. Mas ela fala, eu só caso com... eles eram amigos. Ou Lutero, né? Então, ela sabia mas o que eu li da história falava que ela só se casaria com ele ou alguém parecido com ele. Esse parecido, então, era um amigo? Não, eu pesquisei outras fontes também. Não, era um amigo dele. Então deve ser que esse parecido... Não, inclusive Lutero falava assim, que não ia se casar. Não era a intenção dele se casar. Eles também foram chamados como aqueles que casaram sem amor, né? Tipo, não tiveram aquele tempo de namoro, de paixão e tudo. Lutero não pensava em se casar mesmo, não. Ele não pensava... Mas ele foi agraciado pelo ele não casamento. Pensava, mas ele gostou da ideia. Porque em pouco tempo ele noivou. Bem rápido, né? Depois de quanto tempo? 12 dias, eu acho que ele casou. Então foi rapidinho também. Mas demorou 2 anos. Pra quem não queria casar, né? Amiga, mas demorou uns 2 anos aí esse negócio. O casamento chegou rápido. Sim. Assim, quando foi pra casar. Mas ainda esse negócio aí durou 2 anos. Sim. Até ela... Porque ele não queria. Até decidir. Né? Até decidir, porque os próprios alguns amigos dele incentivaram ele a casar pela saúde frágil também, assim como foi o outro que a gente vai falar depois. Mas ele não queria.
né? Aí depois ele começou a gostar da ideia. Eu acho que também era diferença de idade, porque ela Sim. tinha, acho que 18. Não, ela tinha 20. Quando ela casou com ele, ela tinha 26 e acho que ele tinha 42. 42. É isso. É uma diferença. Então, ó, ela esperou um grande. tempão, né? Porque ela Esperou. foge do convento com 18, passaram alguns anos ali. Uhum. E daí, então, ela resolve... Eles se casaram, gente, tá bom? Eles se casaram Eles se nessas casaram, circunstâncias. Mas eles foram muito felizes. Inclusive, tem as frases famosas dele, que eu vou ler aqui, depois a gente vai ler, sobre o que ele falou sobre ela. E foi um casamento que ele serviu de exemplo, né? Foi. Pra aquela região ali. E serve de exemplo até hoje. A gente lendo a história. Foi um casamento que serviu de exemplo, né? Eles tiveram Nossa, né? quantos filhos? 6? 11. Não, 11 não. Foi quem teve 11? Ela perdeu duas né? filhas. Eu acho que foram 6 filhos, se eu não me engano. Foram 6. 6. Ela foi outra que teve 11. Vamos Essa colar foi aqui, outra. gente. Vamos colar no livro. Foram 6 livros. 6 livros. Foram 6 filhas, porque ela perde 2. Ela perde uma menina com É isso mesmo, com desculpa. 8 amiga, meses, se eu não me crianças. engano. E a outra com 13 anos, que ele sofre bastante com a perda dessa filha. Dessa filha Olha, com 13 Foi aninhos. João, Elizabeth, Madalena, Martim, Paulo e Margarete. Pois é. Então, foram essas mesmo. Aí ela perdeu, né? É que esse meu Foram livro aqui é quantos, outro. então, gente? Foram 6. 6 filhos. Sim, aqui é o seu casamento. 6 filhos, foi isso mesmo. É. Quem teve 11 foi a Ana. Confunde a gente tudo, né? Estudar um monte de muita mulheres. São muitas mulheres. Ela teve 6 que chegaram, 4 chegaram à fase adulta e 2 morreram, né? sim. Que foram uma estava com Elizabeth e a 8 meses Madalena. e duas meninas, né? Mas ela tinha outra menina que também ficou viva, né? Sim. Então, foram esses os filhos de Lutero. E a filha dele morreu por uma doença. Tinha muitas pestes naquele tempo, né? Tinha muitas doenças, muita coisa. Então, ela fica doente e perde essa filha. Mas a Catarina, ela tinha muitas habilidades. Porque no convento ela aprendeu, ela foi educada, foi bem educada, né? Ela sabia sobre medicina, ela sabia Fazia cerveja, amiga. cultivar, fazia até bebida. Poxa vida. Então, ela tinha muitos atributos. Uma coisa que eu fiquei eu achei muito legal é que todas elas, né, elas administravam as finanças da casa. Aí hoje em dia você fala assim, dona de casa, o que você faz? Ela era dona de casa, tá, gente? Ela era uma dona de casa. E ela tinha muitas tarefas. Quando a Raquel fala assim, que ela acordava às 4 da manhã, e Lutero chama ela por conta disso, de estrela da manhã de Wittenberg, né? Ele chama ela assim porque ela acordava às 4 da manhã. Então, a mulher trabalhava desde as 4. Ela não tinha tempo ocioso. Porque ela ocupava todo o seu tempo cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando dele, cuidando de finanças, cuidando das pessoas que chegavam na casa, porque eles hospedavam muitas pessoas. Gente, você imagina. Né? E uma das coisas que elas tinham em comum justamente era a hospitalidade. Elas eram muito hospitaleiras. E a Catarina é um grande exemplo disso. Ela recebe eu não sei, parece que uma vez ela chegou a ter, sei lá, mais de 30 pessoas na casa. Porque eles foram se mudar para um casão também, era tipo um monastério, né? Grande. E ele tem os relatos dele dizendo o quanto ela cuidava dele na enfermidade, alguns momentos até de depressão que ele viveu. Ela, por ter estudado num convento e saber um pouco de medicina, ela cuidava dele. Nossa, e eu achei linda essa parte. Lindo. Porque aí eu já acho que já dá para trazer para nós, porque hoje em dia as coisas, a gente anda tão sem paciência. Hoje em dia, principalmente, a gente tem se falado muito sobre os casamentos, né? E mesmo os casamentos cristãos, eles estão tão assim frágeis, né? Qualquer coisa, não deu certo. Eu acho que a gente tem, a gente reclama de não ter tempo, mas eu acho que o tempo que a gente tem, a gente tá ocioso, porque a gente tá sempre olhando a janelinha dos outros. Tem muitas novidades, né? Tipo assim, não deu certo, arruma outro. Porque se aconteceu isso. Imagina essa mulher que tinha que administrar
uma casa com muitas pessoas além dos filhos. E depois ela recebe mais filhos. Por isso que você falou que ela chegou até 11, porque depois uma parente morre e ela recebe mais 6 crianças. Mais 6 crianças. Foram E 12. adoção, é verdade. Sim. Eles Sim. adotaram, acho que até sobrinhos. Sim, também, sim. uma coisa. Foram mais 6 Mais crianças, 6. ou seja, só deles ali eram 12. 12. Aí, fora as pessoas que vinham, porque o Lutero recebia estudantes, ele recebia pessoas que estavam refugiadas, correndo, porque era perseguição, gente, tinha guerra. Tava tendo guerra do povo da católica com os protestantes e era guerra à espada. Não é hoje em dia você ficar trocando farpas no conforto da sua casa no celular, não. No Instagram, No Facebook. Instagram, ficar ali, ó, com Facebookzinho, não. Então, era assim, era tiro, porrada e bomba. Era facada, era isso, era Mas tudo. a causa era boa, né? Era uma boa A causa. causa era justa. Era por causa da reforma protestante, lutando em prol do evangelho. Então, hoje, nós brigamos por muito pouco. Né? Por Especialmente nada, nós mulheres, por né? nada, Fazemos gente. tempestade no copo d'água, né? Sim. E ali, então era uma justa causa, né? Que estava tendo essa luta aí e ela desempenhou um bom trabalho. Maravilhoso. E quando a pastora fala sobre a parte da... Vamos lembrar o que ela fez quando ele estava em depressão? Porque Lutero, ele era um pouco depressivo. Ele tinha uns rompantes deles, as coisas dele. Quem assistiu o filme de quase 2 horas, que aquele filme é grande, tá? Eu assisti na faculdade, não lembro muito. Você não quer assistir de novo? Não, obrigado. Foi muito tempo. Mas ele era um cara muito doente, entendeu? E ela segurou toda aquela bronca. Então, hoje em dia, mulheres, é fichinha. Às vezes o marido tá ali, não aguento mais essa pessoa. Eu digo que às vezes a gente aguentar os trancos do marido, né? E imagina, ele tinha muitas responsabilidades e ela tava ali o tempo todo dando suporte. Acho que se não fosse ela, né? Talvez, será que ele teria conseguido. Será que não teria acontecido outra? E eu amei uma parte que diz assim, que ele estava em depressão, deitado, não queria levantar, e ela se veste de preto e entra no quarto, ao ponto dele assustar, achando que alguém tinha morrido, que ela ia para algum velório, né? Tava toda de preto, e ele assusta e ela diz, desse jeito que você está, provavelmente o seu Deus... Morreu. Ele toma um choque, né? Ele toma um choque, levanta na hora e acho que cai em si, né? Ele caiu em si. Porque aquilo ali foi tipo assim, não, você vai sair desse quarto. Porque ele devia estar ali há muito tempo. Há muito tempo. Ela foi estratégica. Além de tudo, ela era uma mulher sábia. Ela era estratégica, sábia. Né? Então, é muito linda a história dela, né? Lindo. E tem uma frase que ele diz dela. Não sei se a gente tem tempo ainda. Tem aí, produção? Tempo? A gente tá aqui sendo cronometrada, gente. Eu queria ler algo que ele fala sobre ela. Acho que tá aqui no finalzinho, que eu anotei. Que é bem legal. Primeiro, tem muitas coisas que a gente pode aprender com ela. E daí depois eu vou deixar ela falar. Mas tem uma frase que ele fala sobre... Deixa eu ver se eu anotei aqui, ó. Lutero abraçou... quando ela falece, tá, gente? Porque ela fica doente depois e ela morre antes dele. Né? A Catarina, ela morre antes do Lutero. Então, ela falou assim, um dia já perto de sua morte, Lutero abraçou a esposa. Aliás, Lutero morreu Ele morre antes, desculpa, gente. Ela morre 6 seis anos depois. É outro que morre. Eu tô muito confusa, porque tem muitas mulheres. Mas, enfim, o Lutero morre antes da Catarina e ela morre 6 anos depois. Então, quando estava perto da morte dele, ele abraçou a esposa, acariciando-lhe o cabelo, disse: acredito que Deus tenha usado minha vida para mudar a história da igreja, mas eu não poderia ter feito nada sem você. Se um dia escreverem a história da reforma da igreja, espero e oro para que seu nome apareça junto ao meu. Ai, que lindo. Eu achei lindo, sabe? Ele honrava ela, como ele amava ela, como ele reconhece que ela foi importante na vida dele, né? Como que ela fez parte dessa reforma e de tudo que aconteceu. E para o marido falar isso, reconhecer, é porque realmente ela foi uma mulher
Extraordinária. E sabe o que ela E responde? pra quem casou sem amor também, né? E sabe o que ela responde na modéstia dela? Ela responde a seguinte frase. Ela diz assim: tudo que tenho sido é esposa e mãe. E acho que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Amém, Ou seja, que lindo. olha só que lindo, né? Hoje em dia as pessoas querem tanto desmerecer isso, né? Você ser esposa e você ser mãe. E se você for dona de casa, piorou, né? E a gente tem falado muito, a pastora inclusive tem falado muito, gente, não é demérito você ser esposa, você ser dona de casa, você fazer as coisas. Como também não é ruim você também estar fora e trabalhando, mas que você honre esse lugar, que você honre o seu esposo. Não é você estar abaixo, nem se sentir menor, não. E é o que hoje em dia tem tentado destruir a imagem da família e, sobretudo, da mulher. Com essa coisa de querer colocar a mulher acima e de empoderar a mulher, estão totalmente fazendo o contrário, né? Está tentando desmerecer aquilo que tantas outras mulheres fizeram antes de nós, né? E muitas ainda fazem nos dias de hoje e que não é assim ruim, né? Não é desprezível, ao contrário, né? Você vê com tudo que ela fazia, com tudo que ela foi, porque ela foi uma mulher estudada, ela participava ali das reuniões, né? Ela não era nenhuma bobinha, né? Ela participava das reuniões, ela, né, tava ali junto com eles, ouvindo, aprendendo, fora o que ela já tinha aprendido no convento. Então, ela era uma mulher relevante, entendeu? Para sua época. E tudo que ela fez e fazia, ela foi reconhecida por isso, pelo ato de servir, né? Servir, pela sua hospitalidade. Simplesmente pelo ato de servir, né? Que hoje nós achamos que que não é simples, né? Não é simples, né? Mas ao mesmo tempo a gente não quer fazer, né? Porque a gente acha que é um lugar que não tem destaque mas a gente precisa entender quem o Senhor me chamou para ser como mulher. Quando entendemos quem Ele me chamou para ser como mulher e assumirmos o nosso lugar, aí a gente vê esses exemplos maravilhosos, sabe? De que uma mulher que era chamada dona de casa, mãe dos meus filhos e tudo. E hoje, realmente, é o que você falou. A gente, na realidade, nem gostamos muito, né? De ser chamada dona de casa, né? Hoje é administradora, né? Tem que fica mais bonitinho, né? Sou administradora do meu lar. E era ele que chamava ela de minha patroa? Eu acho que era ele, né? Eu acho que era ele. Então, ele reconhecia Ele tinha isso. uns nomes carinhosos com ela. Se vê. Mas só dessa fala dela, né? Que de tudo, o que ela achava mais importante foi ser mãe e esposa. E ela ainda fala, e tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Pois é. Que coisa linda. Que coisa linda, linda. Que lindo. Que um dia nós possamos dizer assim também, né? Amém. E se alegrar com esse título de ser esposa e mãe. E, no entanto, a gente vê os filhos. Um era médico, advogado, e na descendência deles teve até um presidente, que foi um presidente da Alemanha. Olha que privilégio. Pois é, a descendência dele foi bendita. Bendita. Mesmo com as dificuldades que ela passou após a morte dele, mas o Senhor não os desamparou. Todos eles tiveram um legado, né? Feliz e cada um seguiu e realmente teve um futuro brilhante. E é isso, gente, quando a gente segue aquilo que quando estamos na posição, né, pastora, daquilo que fomos chamadas para ser, sem achar que isso é um demérito, sem querer tomar o lugar de ninguém, né? E a gente está na posição que a gente tem que ficar. A gente aprende muito com a Vumbora. Aprende. Como Catarina, né, rompeu as fronteiras da sua época, que nós possamos também romper, né? Também. E hoje, tantas coisas estão colocadas que nós possamos nos levantarmos e romper essas barreiras que
o tempo, né? É Aquele era o verdade. tempo dela, esse é o nosso tempo que verdade. colocam sobre nós, né? Verdade. Amém. 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 Ah, eu amei esse papo. Você gostou? Eu amei. E quem sabe daqui a alguns anos vão estar falando de nós. Pois Assim é. como nós Ó. estamos aqui falando dela. Pois é, eu Esse creio. é o Não desejo do esqueçam, meu hein? coração. Keila Sena, vocês ainda vão falar muito de mim. Amém. Ainda mais com esse Marcela. sobrenome famoso também, né? Pois é, não conto não. Será que eu sou parente da Ayrton Senna? Quem sabe? Quem sabe? Pois é, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu só queria falar alguns pontos que, como ela, na minha pesquisa que eu fiz aqui, Diga. né, que como ela rompeu no tempo, então, um dos seus, né, primeiros atos, né, de gesto e de rebeldia, que parecia ser uma rebeldia por ter Parecia. fugido, né, do convento, né, Uhum. ela enfrentou todos os perigos, inclusive a morte, né, mas com isso ela assumiu a salvação por ser vivida fora dos muros do convento. E não tem coisa melhor, né? Ela alcançou algo que é eterno. Uhum. E por tudo daquilo, né? Porque a salvação é por graça e fé, não é por princípios, assim, Por obras. por obras, né? Por obras, então, tipo, nada que eu faça. Uhum. Não tem como eu ganhar minha salvação pelo que eu faço, né? Mas, e esse foi o fundamento, né, maior ali de Lutero e tudo, né? Uhum. Então, assim, e ela queria se casar com Lutero e conseguiu. Então, significa, mulher, que mesmo que você tenha essa personalidade forte, não tem problema. É só você saber realmente colocar-se no devido É verdade. lugar, na hora Benção. certa, É. né? Porque às vezes a gente também pega muito isso, né? Porque eu tenho uma personalidade forte, porque não sei o quê, e às vezes nós deixamos de fazer. Mas é porque você não quer deixar o Espírito Santo fazer o papel dele, né? Na sua vida, porque dói, mas vale a pena. É. Vale a pena. Vale a pena. O que você aprendeu com a Catarina? Qual que o ponto que te chamou a atenção? No meu caso, esse ponto dela, dessa mulher sábia que administrava, que levantava pela manhã. Era administradora rural. Você vai levantar 4 horas da manhã? Eu já acordo, amiga, 5, não acordo às 4. 5. Gente, faz tempo que eu não acordo 5 horas, Mas hein? posso falar uma coisa, gente? Não, é a melhor coisa. É. É. Parece que o seu dia rende. Demais. Você, tipo, 8 horas e fala, nossa, eu já fiz tanta Tanta coisa. coisa. E eu escolhi por quê? Uma coisa que a gente precisamos fazer escolhas sobre o devocional. Eu não conseguia achar tempo durante o dia, assim, no meu dia para fazer o devocional. Aí eu falava, vou fazer meio-dia, vou fazer de noite. Me envolvia nos meus afazeres, passava o dia e eu fazia? Não. Então eu falei, então vou acordar mais cedo para fazer meu devocional Parabéns. e pronto, e Amém. dando o dia, né? E é bom. Então, assim, é saber fazer boas escolhas, né? Como essa mulher soube fazer boas escolhas. E você falando que sobre ela, dos maridos, que hoje nós não aguentamos quase nada, ela também aguentava a ausência do marido. Pois é. Sim, Já pensou? E verdade. eu acho que você, né, talvez muitos gabinetes pode identificar que talvez muitas Tem mulheres que já falaram dividir. assim. E já falaram, ele fica muito fora, ou ele trabalha muito, ou não sei o quê. Lógico que tem que dosar as coisas hoje, porque também mudou, mas a mulher, às vezes, ela não consegue entender aonde que eu preciso ceder também, como que eu posso proceder. Vocês que são esposas de pastores, que já, né, sabem como é que é essa vida, de ter que ser ali também um apoio e de entender esse homem que tão cheio de responsabilidades além das que ele tem em casa. E olha que lindo, né? Fala que ele viajava muito, mas sempre quando ele voltava, ela estava com alegria, esperando ele com um sorriso. Viu, Nossa, mulherada? não com a cara emburrada, né, pastor? espera. Isso aí foi uma coisa que Jesus teve que Sério? trabalhar muito, hein? Jesus teve que trabalhar muito, porque é uma coisa que o gente. marido detesta, né? E pensa só, naquela época não tinha comunicação. Ela não sabia Pois não quando tinha nem ele ia celular. voltar. Nem sabia. E hoje a gente até sabe, né? A gente Sabe. podemos Já até nos por preparar. monitorar, né, os passos do pobre do Não marido. tem nem sossego, Pois os maridos. E aí, pastora, a pastora tá lendo, tá fazendo um estudo de provérbios, né? Olha só que Provérbios. bênção, um Provérbios provérbio por dia, né? No mês de outubro. Sim, a pastora tá fazendo esse estudo junto com as mulheres ali da Zion. E
E aí, no início, a pastora falou sobre essa identificação da mulher de Provérbios com a Catarina. Fala um pouquinho, então. Foi, porque ela demonstrou totalmente sábia. Até nos compromissos do seu marido, que é isso que nós estamos falando, que muitas vezes a gente não entende. Mas ela foi tão sábia a ponto de cuidar da casa, entender a sua ausência, entender os dias que ele tinha que viajar e administrava bem a casa, cuidou bem dos filhos, das atividades do lar. Então, em tudo, ela foi um exemplo. Pois é. A gente, não sei se foi ontem ou anteontem que a gente estava ali em Provérbios 21, 22, falando da mulher rixosa. Sim. Falando que é melhor morar sozinho num deserto do que viver com uma mulher rixosa. Aquela mulher que tá todo tempo criticando, falando. E isso, gente, serve para nós, porque a gente está ali lendo Provérbios e Provérbios são lições diárias. E às vezes a faca corta aqui também, né? Já que a Bíblia é uma faca de 2 gumes, então corta aqui. Aí de repente eu fico, ai Jesus, será que eu tô sendo essa mulher? Será que eu tô sendo essa mulher que quando meu esposo chega em casa, ele tem prazer de chegar em casa ou ele gostaria de ficar um pouco mais fora? Então, lendo sobre ela, trouxe essa lição. Que Lutero era aquele homem que tinha prazer de voltar para casa, mesmo depois de dias de viagem. Quando ele chegava, ela estava sempre esperando por ele com um sorriso. Uau. E tudo muito bem preparado ali, né? Tudo. Porque a gente fica imaginando, se ela não tivesse esse suporte de cuidar tanto das finanças e de outras coisas, ele teria que se preocupar com isso. E como que seria? Será que daria conta? Eu acho que ela total foi a mulher de Provérbios. Ela aumentou o patrimônio, aumentou a renda. Gente, ela literalmente foi total a mulher de Provérbios. Não, e o que fala, né? Que enquanto Lutero cuidava da vida espiritual, buscando, tendo revelações, estava em jejum, ela estava ali como suporte, cuidando da administração do lar. Eu acho que só a graça, nem inteligência emocional, né? A graça. Mas é só tudo a graça pela de Jesus. graça, É tudo amiga. pela Você graça. está vivendo sem a graça do por É isso. verdade. Se você... Por isso que você está cansada. Viva pela graça. Eu tô cansada. Não sei, mas tô falando. Cansada, A maioria das mulheres estão cansadas. porque estamos você não lutando. chegar numa mulher que não estiver cansada. É porque estamos lutando com a própria força dos nossos braços. Então, mulher, não lute. Mas é que não é que a gente não pode nos cansar, porque somos humanas, vamos nos cansar. Mas o que vamos fazer com esse cansaço? Vamos despejar em cima de quem estiver perto, do marido, dos filhos, do amigo, sei lá quem? Ou nós vamos saber administrar isso de uma forma que as nossas dores não sejam jogadas em cima dos outros, né? Deles. Porque a Caterina podia fazer isso, né? Imagina uma casa cheia de filhos, Sim. um monte de gente chegando, entrando, saindo. Você aguentaria muitos hóspedes dentro da sua casa? Cozinhando para esse tanto de gente. Pois é. E outra coisa, gente, quando fala que ela perdeu a mãe com 3 aninhos, pensa, órfã de mãe. De mãe. Uma filha, né? Uma menina não ter a presença da mãe. E a vida dela no convênio não foi não fácil. foi fácil. No convento. Não foi Aí fácil. depois o pai leva ela pro convento. E ela poderia carregar essa dor. Eu fui órfã de mãe, depois o meu pai me levou para um convento. Quer dizer, ela estava sem a mãe, sem o pai. E ela poderia carregar essa dor. E quantas mulheres hoje se apegam às suas dores? É verdade. E ela tinha o direito de carregar a dor? Claro que tinha. Porque foi uma história difícil. E tem muitas mulheres que às vezes não rompem porque estão carregando as suas dores. E a dor é inevitável. Todos nós, em algum momento, algumas de nós, né? Em algum momento, vai passar situações difíceis. Mas ela foi essa mulher que entendeu sua identidade e foi persistente e foi uma esposa e uma mãe maravilhosa. A nossa amiga que levou literalmente como assim, trabalho. Quando eu digo assim, amiga, esforço, cansada, eu tô falando da minha própria experiência. Eu acredito que é quando a mulher ela não entende o seu papel, que é a sua identidade, o que a pastora falou. Porque a gente, aí nos sentimos cansada, porque já é sim,
trabalho cansativo, né? Que nem eu vou contar, limpei meu fogão ontem, fui cozinhar, aí limpei meu fogão, aí eu fiz fogão limpinho, que é um desafio, que fogão, Jesus, me dá um monte de vasilha pra lavar, mas fogão não. Aí falei, mas vou Tá limpar o meu limpinho. fogão. Não tá limpinho não, pastor, eu vou te cuidar, não tá limpinho não. Era pra estar. Aí eu fui, falei, não, mas vou cozinhar no fogão limpinho. Limpei o fogão, tô cozinhando com toda a alegria no meu coração, pleno domingo, e o marido, né, falando, esposa, vem sentar comigo. Falei, calma, marido, que eu já vou. E aí, a panela de pressão sujou meu fogão tudo, sujou o chão. Eu falei, sabe de uma coisa, fogão, você vai ficar para amanhã, que hoje eu também não consegui limpar ele, mas tudo bem. Mas é quando nós achamos prazer nas nossas atividades, que é cansativas, desafiadoras e todo dia, né? Todo dia. Todos os dias. Igual meu fogão, tinha acabado de limpar meu fogão, gente. Tipo assim, sujou de uma forma que não tá ali ainda, né? Mas não tinha como, sabe? Então, assim, é nesse sentido, quando a gente começa a achar alegria no que eu faço, Sim. eu entendo o meu papel, sou esposa, fui chamada para ser auxiliadora, para ser submissa, andar junto, porque é outra palavrinha que as pessoas, né, passam mal quando a gente fala, você precisa ser submissa ao marido. Gente, a gente solta fogo pelas ventas, mas tudo bem. E aí é entender a nossa identidade. Para que o Senhor me criou, o Senhor me chamou em amor, em alegria. Eu vou lá, mesmo que eu não queria, mas falar, Senhor, obrigada, limpar a minha casa, fazer uma comida e com alegria no coração. Que eu acho que é isso que essas mulheres passam para a gente, sabe? E a mulher de Provérbios também, né? Também. Mas, gente, vamos ficando por aqui, né? Que É. papo gostoso! Isso é muito gostoso. Eu amei. Isso é porque vocês ainda não sabem das outras mulheres da reforma que nós vamos falar nos próximos episódios, Isso é certo? verdade. Tem mais quantas? 3. Mais 3, gente. Vamos falar de mais 3 mulheres, grandes mulheres da reforma protestante. Isso. Então fica ligado aí. Fica aí Olha até eu já o falando próximo. meu bordão do outro podcast. Ah, então Fica ligado, hein, Não gente? pedimos também para inscrevam-se em nosso canal também. A nossa amiga que também Por tem um favor. canal, né? Mas primeiro vocês se inscrevam aqui. Deixa o comentário de vocês aí. O que vocês acharam da Catarina Vambora? Queremos saber qual a opinião de vocês. O que vocês aprenderam com ela. Você já conheceu a Catarina? Sabia que ela era esposa do Lutero? Então, por favor, deixem aí nos comentários que a gente quer ler, gente. A gente quer saber como é que é. Interajam com a gente, por favor. Isso aí. E deixa o seu like, Deixa deixa também. também. Mande pros amigos também. Mande pros amigos, grupos, compartilhe. tantos Para grupos grupos de aí, mulheres também, principalmente, gente. Tem mais Exatamente. grupo do que gente. Mas É verdade. Vamos Isso aí. ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Obrigada, pastora. Ah, eu que gente, nem agradeço. agradece. Ah, eu vou dar o Ai, livro. dá o também. livro. Não falei que eu ia esquecer? É. Eu falei, Cossesso. Olha aqui. Gente, também quero, esse outro livro, que é A Primeira Dama da Reforma. Não li ainda, mas vai falar da nossa Catarina, da nossa maravilhosa. E eu quero presentear a pastora. Ai, não acredito! Obrigada, É Deus, seu. tanto esse livro. Que bom, espero que goste. Muito Pois é. obrigada, amei. Obrigada, meninas. Gente, Beijo pra até o vocês. próximo.